Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre da morte, gritei por livramento, e Tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da Sua presença. Poderei contemplar o Teu santo monte mais uma vez? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, Tu fizeste subir a minha vida do Sheol, da sepultura, ó meu Senhor. Eis que quando minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de Ti, e a minha oração subiu à Tua presença, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira e piedosa benevolência. Eu, porém, Te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi fielmente cumprirei. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. Então deu a ordem ao peixe, o Senhor, e este vomitou a Jonas na praia, e você diz amém. Amém. Quem leu a Bíblia pagou a dívida hoje, né, irmãos? Pode se assentar glorificando o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, minha gratidão a Deus pela vida do pastor Alexandre, Cristo continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho. E que o Senhor continue prosperando a obra de vocês mãos. Agradecendo também todo o corpo de obreiros deste ministério. Louvando ao Senhor pela vida dos meus amigos, irmão Delan, irmão Montanha. Que Deus continue nos abençoando. São amigos que o céu nos presenteou. Estou acompanhado também da minha esposa, a Mona Lisa. Eu costumo dizer que a Mona Lisa não é a volta de Jesus, mas ela arrebatou meu coração. Deus abençoe sua vida. Que a bênção do Senhor se estenda sobre toda essa igreja. Amém? Queridos, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração esta noite é Jonas, um profeta relutante. Jonas, um profeta relutante. O nome Jonas significa pomba. E Jonas é profeta. Ser profeta é diferente de ser sacerdote. Porque o sacerdote ele recebe do povo e ele entrega para Deus. Já o profeta recebe de Deus e ele entrega para o povo. Deus, sua bondade e misericórdia, escolheu a Jonas para que ele cumprisse uma missão. E Jonas tinha que ter o seu ministério de missionário, de profeta, baseado na obediência a Deus. Só que em vez de obedecer a Deus, todos nós sabemos que Jonas desobedeceu e por isso ele colheu alguns frutos da sua desobediência. A palavra do Senhor vem ao profeta Jonas e Deus fala para Jonas: Jonas, levanta-te, dispõe-te, coloca-te em pé e vai até a cidade de Nínive pregar contra ela a palavra que te entreguei. Quando o texto diz para Jonas se levantar, se dispor, a pergunta que fica é: Jonas ele estava deitado? Não.
Então Jonas estava sentado? Não. Então por que Deus falou para Jonas: dispõe-te, levanta-te, coloca-te de pé? É porque esta palavra dispõe-te, levanta-te, era como se Deus estivesse dizendo para Jonas: Jonas, a missão que eu tenho para você é tão grande, o chamado que eu tenho para você é tão grande, a responsabilidade da palavra que você vai pregar é tão grande, que você precisa se colocar de pé espiritualmente para receber. Você precisa se dispor espiritualmente para receber. Você precisa se atentar para que eu vou te entregar, para que você possa receber. Talvez um dos grandes problemas que nós temos em nossa vida é que oramos a Deus pedindo responsabilidade, oramos a Deus pedindo chamado, oramos a Deus pedindo missão, mas não nos colocamos de pé espiritualmente para receber o que Deus tem para nos entregar. O chamado que Deus tem na sua vida é grande, mas você precisa se colocar de pé. A unção que Deus tem para entregar na sua vida é grande, mas você precisa se colocar de pé. A bênção que Deus tem para te entregar é grande, mas você precisa se colocar de pé. Porque relaxado não recebe chamado, desatento não recebe chamado. Pessoas que não têm compromisso com Deus não recebem chamado. Mas aqueles que se colocam de pé para ouvir a voz de Deus são aqueles que recebem a unção, o poder, a graça e o chamado para fazer a diferença. Só que quando Jonas recebe a palavra do Senhor, Jonas decide fugir. E quando ele decide fugir da presença de Deus, o texto diz que ele vai até Jope. Ele encontra uma passagem. Eu já vi diversas pregações de diversos pregadores, e até muitos de nós já caímos no absurdo de dizer: Jonas, o profeta fujão. Jonas, o profeta covarde. Jonas, aquele que recebeu de Deus o chamado e fugiu. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que Jonas fugiu, irmão? Por que Jonas não quis obedecer a voz de Deus? É porque quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós entendemos que o povo de Nínive era um povo terrível. Eles eram tão terríveis que eles matavam, e depois de matar os seus inimigos, eles empilhavam os crânios para que os seus outros inimigos olhassem e temessem. Além disso, eles eram inimigos do povo de Israel. Quando Jonas recebe a mensagem para que ele possa pregar para esse povo perverso, o que é que Jonas pensa? Esse povo é tão ruim, tão perverso, que eles não merecem a misericórdia de Deus. Jonas sabia que se ele pregasse para este povo, e este povo se arrependesse, Deus é tão misericordioso que Deus salvaria este povo. Então, quando ele resolve fugir, ele está dizendo: eu prefiro largar o meu chamado ao ver este povo ímpio, terrível, se converter ao Deus de Israel. Eu prefiro desobedecer a Deus do que ver este povo recebendo a misericórdia de Deus. Eu prefiro ir para longe, deixar tudo para trás, ou porque eu não consigo ver a graça de Deus alcançar um povo tão horrível,
tão terrível e tão perverso. Às vezes, nos assentamos na cadeira de juiz e nós ditamos aqueles que vão receber a salvação e aqueles que não vão receber a salvação. Às vezes pegamos a caneta e escrevemos no nosso caderninho aqueles que são dignos de receber a misericórdia e aqueles que não são dignos de receber a misericórdia. Porque se a misericórdia de Deus for para mim, ela é válida. Mas se a misericórdia de Deus não for para mim e for para quem eu não quero que seja salvo, então ela não é válida. Tem gente que quer tomar o lugar de Deus e ditar as regras de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Só que tem algo, irmãos, que quebra o nosso ego. Sabe o que quebra o nosso ego? O que quebra o nosso ego é saber que a misericórdia de Deus não tem como entender ela. Porque quando olhamos na Bíblia, Jesus na cruz do meio, e quem Ele vai salvar naquele momento não é alguém santo. Quem vai salvar naquele momento não é alguém que tomou ceia. Quem vai salvar naquele momento não é alguém que se batizou nas águas. Quem Ele vai salvar naquele momento não falava em línguas estranhas e não conhecia a palavra de Deus. E quando Jesus de fato salva, quem vai inaugurar o paraíso? O sacerdote? Não. O pregador? Não. O cantor? Não. O levita? Não. O apóstolo? Não. Quem é que vai entrar no paraíso e inaugurar? O ladrão que estava na cruz. A graça de Deus é assim. Ela salva quem a gente não quer que Ele salve. Ela alcança quem a gente não quer que Ele alcance. A misericórdia de Deus que alcançou o pregador é a misericórdia de Deus que alcançou o ladrão. A misericórdia de Deus que alcança a missionária é a misericórdia de Deus que alcança a prostituta. A misericórdia de Deus que alcançou o evangelista é a misericórdia de Deus que alcançou o pornógrafo. Porque a misericórdia de Deus é assim. Eu vou entrar dentro de Jope. Eu vou comprar uma passagem e nessa passagem eu fujo de Deus. E nessa passagem eu deixo o meu chamado. E nessa passagem aquele povo que eu não quero que seja salvo não será salvo. A misericórdia de Deus não vai alcançar eles. Então deixa eu fugir aqui para o meu rumo. Enquanto Jonas entra dentro do navio e ele vai tentar fugir de Deus, porque não tem como fugir de Deus, o texto diz que ele entrou dentro do navio, e quando o navio partiu para Tarsis e começou a seguir o seu rumo, Deus enviou uma grande tempestade sobre aquela embarcação. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade. Quem foi que enviou a tempestade para o navio? Deus. Tem gente que olha para o texto e vai dizer que quem enviou a tempestade foi o diabo. Quem enviou a tempestade foi os demônios. Não, quem enviou a tempestade foi simplesmente a força da natureza. Quem mandou a tempestade no navio foi Deus. Detalhe, o texto diz que o navio estava a ponto de quebrar-se. Quem estava fazendo isso? Deus. Porque tem tempestades que vêm sobre a nossa vida que não é o diabo que envia. Deu opção. Tem lutas que vêm sobre a nossa vida que não é o demônio que envia.
Tem lutas que vêm sobre a nossa vida que não são as pessoas que não gostam de nós que enviam. Existem tempestades que é o próprio Deus que vai enviar para você. Só que quando Deus envia a tempestade naquele navio, o propósito de Deus não era matar Jonas. O propósito de Deus não era matar aqueles que estavam na embarcação. O propósito de Deus era dizer: Jonas, o caminho que você está tomando não foi o caminho que eu mandei você tomar. O lugar que você está indo não é o lugar que eu disse para você ir. Então eu envio a minha voz em forma de tempestade para te alertar, para te mostrar: esse não é o caminho. Existem momentos que nós vamos seguir o nosso rumo, mas aprenda isso: Deus vai dar um jeito, mas Deus vai falar com você. Deus, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai te mostrar que o caminho que você está tomando não é o caminho que ele determinou. Às vezes a voz de Deus vem através de tempestades. Às vezes a voz de Deus vem através de uma porta fechada. Às vezes a voz de Deus vem através de uma perseguição. Às vezes a voz de Deus vem através de uma enfermidade. Mas Deus não fica sem falar. Deus não fica em silêncio. Eu vou repetir: nem que ele mande uma tempestade, mas ele vai dar um jeito de falar com você. Aleluia. Glória a Deus. E ele está dentro do navio. A tempestade é tão grande que o navio está quase se quebrando. Os marinheiros não sabem o que fazer. A tripulação não sabe para quem pedir ajuda. E o desespero era tão grande que o texto diz que os marinheiros lançavam as suas cargas para fora do navio, para que o navio ficasse mais leve e não afundasse. De tanto eles sofrerem, sabe o que eles fizeram? Eles desceram lá no porão do navio. E quando eles desceram no porão do navio, quem foi que eles encontraram? Jonas. E Jonas estava dormindo, um sono profundo. Quando eu olhei para esse texto, a primeira coisa que eu perguntei foi: como que alguém está dentro de um navio, fugindo de Deus, sabe que está na desobediência, a tempestade está assolando, o navio está quase se quebrando, o navio nem é dele e ele consegue dormir? Sabe o que eu entendi? É que todo desobediente não tem compromisso com o lugar em que ele está. Todo desobediente não tem compromisso com a obra em que ele está. Existem pessoas que veem a obra perecendo, mas não vão se lançar, não vão oferecer ajuda. Por quê? Porque ele não tem compromisso com o lugar onde ele está. Existem pessoas que veem a obra precisando de obreiros, precisando de ajuda em determinados departamentos, as pessoas se dedicam a ajudar, mas ele não estende a mão. Por quê? Porque ele não tem compromisso com o lugar em que ele está. Ele é apenas um gerador de problemas. Ele apenas está ali para gerar problemas. Só que nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: eu não te chamei para ser um gerador de problemas, mas eu te chamei para ser um solucionador de problemas. Levanta a mão direita para cima, receba esta palavra. Deus te levantou para solucionar os problemas que muitas pessoas ainda não solucionaram. Deus te levantou para ajudar pessoas que muitas outras ainda não ajudaram. Deus te levantou para fazer a diferença em um ambiente onde tem muito caos. Deus te chamou para trazer paz aonde é um ambiente de guerras. Foi para isso que Deus te chamou, diz o Senhor.
ele está vendo que a embarcação está quase afundando. Bora lá para cima. Cada um vai clamar ao seu Deus. Nós vamos lançar sorte. E nós vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Vamos procurar o culpado. Jonas subiu. Eles lançaram sorte. A sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E quando caiu sobre ele, irmão, ele abriu a boca. Aí ele disse: o culpado da tempestade está assolando esse navio aqui, sou eu sou o culpado. Porque eu temo ao Deus que criou os céus e a terra e o mar. E quando eles ficaram sabendo que Jonas era o desobediente, eles falaram: como é que você pode fazer isso com o Senhor, seu Deus? O que me chama a atenção é que eles eram pagãos. Escute isso aqui, fica comigo, eu sei que eu vou falar. Eles eram pagãos, adoradores de deuses estranhos, mas eles estão exortando Jonas: o que é que você está fazendo aqui? Aleluia. Como é que você pode desobedecer a Deus? Existem pessoas que fogem de Deus, fogem da obra, se afastam do chamado, entram às vezes dentro da boca de fumo. E sabe quem é que Deus vai usar para alertar aquela pessoa? Às vezes Deus vai usar a pessoa que está na boca de fumo para dizer: o que é que você está fazendo aqui? Volta para a igreja. Tem pessoas que vão para a balada, tentando fugir de Deus e do chamado, mas quando chega lá tem uma surpresa. Deus toca a boca de um ímpio para dizer: o que é que você está fazendo aqui? Volta para a igreja. Você recebe essa palavra? Eu não sei quem foi que se afastou dentro da sua casa. Eu não sei quem se afastou da sua igreja, mas de uma coisa eu sei: se for possível e preciso, Deus toma a boca de um ímpio para dizer para essa pessoa: toma vergonha na cara e volta para a igreja. Toma vergonha na cara e volta para Cristo, porque Deus é o dono da obra. Lançaram Jonas na água, e quando ele cai na água, o texto diz que o mar enfurecido se acalmou. Quando ele está na água, todo aquele problema passa. Porque na verdade, irmãos, de verdade, perdoa a minha sinceridade, o problema nunca foi o navio. O problema nunca foi os marinheiros. O problema nunca foi as cargas, não. O problema era Jonas, um desobediente dentro da embarcação. Quando ele sai da embarcação, o problema cessa. Quando ele sai da embarcação, o problema acaba. Quando ele sai da embarcação, acabou o problema. Porque o problema era Jonas. Eu vou melhorar. Às vezes o problema não é a nossa vida. Às vezes o problema é quem nós colocamos na nossa vida. Às vezes o problema é quem nós permitimos entrar na nossa casa. Às vezes o problema é quem nós aceitamos no nosso ministério. Esse é o problema. Às vezes o problema é o sentimento que nós deixamos entrar em nós. Só que aprenda uma coisa: pai, a gente não escolhe. Mãe, a gente não escolhe. Irmão e irmã, a gente não escolhe. Nome, a gente não escolhe. Agora, amigos, alianças, amizades, Deus nos deu o presente de escolher. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto de Deus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos para receber isso aqui. Esta noite, neste culto de missões, Deus está te dando sabedoria para selecionar as suas amizades. Deus está te dando sabedoria para que você possa entender quem entra
sua casa e quem deixa de entrar. Deus está te dando sabedoria para que você possa escolher melhor os seus relacionamentos. Deus está te dando sabedoria para que você possa saber fazer as suas alianças, porque às vezes o problema não é você, mas é quem você deixa entrar na sua vida. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Olha para mim. Ele é jogado na água. E quando ele está na água, o texto diz que Deus envia um grande peixe. Viu que é um grande peixe? O grande peixe vem e engole Jonas. E quando ele engole Jonas, no capítulo 2, Jonas faz uma oração. E na oração Jonas vai dizer que ele desceu aos profundos do abismo. Só que no capítulo 1, Jonas foge. No capítulo 1, ele vai para onde ele quer. E como ele vai? Ele vai por cima das águas. Só que nos últimos versículos do capítulo 1, quando ele desobedece e cai na água, o texto diz que o grande peixe engole, ele vai para baixo das águas. Ele estava em cima das águas, ele desobedece, ele vai para baixo das águas. Pregador, o que é isso? A nossa desobediência nos afunda. A nossa desobediência nos faz descer. A nossa desobediência nos humilha. A nossa desobediência nos abate. Em contrapartida, a nossa obediência nos exalta. A nossa obediência a Deus nos levanta. A nossa obediência a Deus nos projeta. É por isso que a gente não pode barganhar, não precisa puxar o tapete de ninguém, porque quando a gente obedece, Deus nos exalta. Quando a gente obedece, Deus nos levanta. Quando a gente obedece, Deus nos projeta. Aí ele vai orar, irmão Darlan. E na sua oração, olha o que ele vai dizer. Então, dentro do ventre do grande peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele está dentro do grande peixe e agora ele vai fazer uma oração. Estou dentro do grande peixe, estou no escuro, desobedeci, ninguém me vê aqui, 3 dias e 3 noites, acabou para mim. Vou parar de orar? Vou parar de falar com Deus? Vou jogar a toalha? Vou desistir? O que eu faço nessa luta? Eu vou orar. Quando a gente está na bênção, o que a gente faz? A gente ora. E quando a gente entra na prova, é aí que a gente tem que orar mesmo. Quando as coisas estão indo bem, a gente ora. Quando tudo vai indo mal, é aí que a gente tem que orar mesmo. Deus me trouxe aqui para perguntar para você: quem foi que mandou você parar de orar? É na luta que você tem que orar mesmo, meu filho. É na luta, minha irmã, que você tem que colocar o joelho no chão. É dentro do ventre do grande peixe que você tem que orar bastante, tem que buscar bastante. É no momento que a porta se fecha, que a enfermidade vem, que as pessoas te largam, que você liga e ninguém te atende. É aí que você tem que orar mesmo. Eu preciso dar um braço aqui que Deus está mandando eu dizer: Luiz, diga para minha igreja: ora, 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 continue orando, porque o fato de você estar preso não significa que você tem que parar de orar. Continue orando, amém. Continue orando a Deus. Aí ele diz: em meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei e
e o Senhor ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Ah, irmão, você não pegou isso aqui. Aleluia, Jesus. Em meu desespero eu clamei, do ventre do inferno gritei, e Ele ouviu o meu clamor. Sabe o que significa clamar? Clamar é gritar. Enquanto Jonas está gritando e ninguém está vendo, Deus lá do alto está ouvindo a oração e o grito dele. Enquanto ele está no escuro, clamando e gritando, rasgando a boca, Deus está lá do alto recebendo as palavras do profeta. Enquanto ele está escondido, pensando que vai morrer, gritando, Deus está lá do alto dizendo: Jonas, grita, grita mesmo, porque eu estou ouvindo o teu clamor. Ah, irmão, só quem nunca passou dificuldade não sabe o que é gritar na oração. Tem muita gente que critica: vou para a igreja, vejo fulano gritar na oração. Não precisa disso. Vou para o monte, fulano de tal está clamando, está gritando. Não precisa disso, para de graça. Só quem já passou a luta sabe o que significa um grito na oração. Só quem já passou o vale sabe o que significa gritar na oração do quarto fechado. Só quem passou pelo vale da sombra da morte sabe o que é colocar o joelho no pó, a cara no pó e gritar: Deus me socorre, Deus me ajuda. Eu vim aqui entregar uma palavra muito séria para você. Grita mesmo, porque enquanto ao seu redor ninguém te socorre, papai lá do alto está ouvindo o teu clamor. Deus lá do alto está falando: grita, meu filho, porque enquanto teu vizinho te abandona, enquanto teu amigo vira as costas, eu daqui do alto estou ouvindo a tua voz, eu estou ouvindo o teu clamor. Grita que eu estou ouvindo. Não pare de gritar, irmão. Lá nas profundezas, dentro do ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites. Imagina aí, 3 dias e 3 noites no escuro, sofrendo, com fome, desobedeceu, pensando que vai morrer, tudo está perdido, mas está orando, está clamando. Aí o texto diz que ele falou na sua oração: as algas se enrolaram na minha cabeça. As algas se enrolaram na minha cabeça. O profeta está reclamando que as algas estavam se enrolando no corpo dele. Só que, segundo a ciência, alguns peixes não conseguem digerir as algas. O grande milagre aqui não é Jonas ser engolido. O grande milagre aqui é ele não ser digerido pelo grande peixe. Ele está reclamando das algas que estão se enrolando nele, só que ele não sabe que são as algas. Aleluia, meu Deus. Alguém pegou? Aleluia. São as algas que estão protegendo o corpo dele. Ó Deus, estas algas do meu corpo já são para me humilhar. Ele não sabe que as algas do corpo são para proteger. Glória a Deus, aleluia. Tem conselhos que são algas. Tem conselhos que nós não gostamos. Embora não seja aquilo que nós não queremos, é aquilo que nós estamos precisando. Tem abraço, irmãos, que são abraços de alga. Não é o abraço que eu quero, mas é o abraço que eu estou precisando. Existe amigo que nos visita e é aquele amigo alga. Eu não queria receber ele hoje, estou abatido, estou triste, mas aquele amigo veio, entregou uma palavra, te deu um abraço, te deu ânimo. Não era o que você queria, mas era o que você precisava. Então sabe o que a gente precisa fazer? Ao invés de reclamar, precisamos agradecer. Gratidão no coração. Deus, não é o que eu queria, mas é o que eu precisava. Não é o que eu queria, mas
está me mantendo vivo. Não é o que eu queria, mas está me colocando de pé. Não é o que eu queria, mas está do meu lado e não vai me abandonar. Não reclame da salva. Aleluia! Deus! Quando a minha vida, é a oração de Jonas, está no texto, ia se apagando, ia se acabando, eu me lembrei de ti. Aleluia! Quando ele pagou a passagem, ele não se lembrou de Deus. Quando ele entrou no barco, ele não se lembrou de Deus. Quando ele fugiu, não se lembrou de Deus. Quando ele dormiu, não se lembrou de Deus. Mas bastou entrar no vale do ventre do peixe, ele gritou: quando eu ia morrendo, eu me lembrei de ti. Glória a Deus. Hoje mesmo. Foge, abandona tudo, larga tudo para trás, deixa a carteirinha, deixa o carro de lado. Hoje você pode, fuja, vá para onde você quer, faça o que você gosta, entra onde você quer entrar, fala o que você quer falar, mas tem uma coisa: se um dia a morte sorrir para você, você já sabe de quem você vai lembrar. Se um dia a doença bater na tua porta, você sabe o endereço que você vai voltar. Se um dia a luta for tão grande que você não suportar mais, você vai dobrar o joelho e vai clamar: Deus de Jonas, eu me lembrei de ti. Então, irmão, vamos usar a inteligência. Porque eu vou deixar para clamar a Deus quando eu estou morrendo, se eu posso clamar a Deus hoje no culto de missões? Porque eu vou deixar para orar quando tudo estiver de cabeça para baixo, se nesse culto eu posso orar a Deus? Então vamos levantar a mão, vamos exaltar Ele, vamos adorar Ele, vamos agradecer a Ele. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, alemandarai de calai de canon periaçai. Aí ele diz na oração: aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira bondade de Deus. Irmãos, o cara está morrendo, ele está fazendo a oração mais sincera da vida dele. Você acha que ele ia mentir? Jonas expôs toda a verdade que estava no seu coração, achava que eram as suas últimas palavras. Ele disse: os ídolos são inúteis. A verdade de Jonas é a verdade que todos nós precisamos, ainda que o que eu vou falar não sirva para você. Porque os ídolos são inúteis? Porque eles roubam a glória de Deus e têm falsa aparência de bondade. Quando o ídolo de alguém está sujo, o que essa pessoa faz? Ela pega um paninho e ela vai no seu ídolo e ela limpa o seu ídolo. Com o verdadeiro Deus é diferente. Quando nós estamos sujos, Ele vem e nos limpa, Ele vem e nos purifica. Quando o ídolo está quebrado, coitado, caiu o ídolo, quebrou a perninha, ele pega o ídolo, passa a cola no pé do ídolo, o ídolo está de pé consertado. O verdadeiro Deus é diferente. Quando a gente cai, a gente quebra, o Deus vem e nos restaura, Ele vem e nos renova, Ele vem e nos coloca de pé, porque Deus é Deus, Deus é Deus. Ah, Luiz, mas esse ídolo aí que você está falando, esse ídolo aí, eu já passei dessa fase.
fase, eu nem tenho esse ídolo, já me converti faz tempo. É verdade, tem ídolos que não são de madeira, tem ídolos que não são de vidro, mas tem ídolos que a gente entra lá na biblioteca e pega o ídolo que é o livro e coloca o livro acima da Bíblia, coloca o livro acima de Deus. O que é isso? É ídolo. Tem ídolo que anda em 4 rodas. A gente coloca o ídolo no coração e coloca acima de Deus. É ídolo. Tem ídolo que é de ídolo de dinheiro, coloca o dinheiro acima de Deus. É ídolo. Deus está dizendo para mim e para você: me dá teus ídolos, me dá teus ídolos, abandona os teus ídolos, abandona os teus ídolos, abandona os teus ídolos, abandona os teus ídolos. Deus está dizendo para mim e para você que eu sou o verdadeiro Deus. A adoração é minha, a glória é minha, o louvor é para mim, a adoração é para mim, o seu tempo é para mim, a sua oração é para mim, o seu louvor é para mim. E eu não te aceito de dividir com as coisas, eu não te aceito de dividir com as pessoas, eu não te aceito de dividir com o tempo, eu não te aceito de dividir com o dinheiro. Eu quero você por completo. Abandona os teus ídolos e fica com a minha presença. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Na oração ele está orando, ele vai dizer: eu, porém, te oferecerei sacrifícios em voz de ação de graças. Irmão, o que é sacrifício? Sacrifício é algo que te custa alguma coisa. Sacrifício é algo que você faz com lágrimas. E Jonas está dizendo: oferecerei sacrifícios de adoração. Aí eu vou fazer uma pergunta: o tempo era favorável para ele louvar? Não. O lugar era favorável para ele louvar? Não. O tempo era favorável para ele louvar? Não. Aqui Jonas está aparecendo conosco. A casa está de perna para o ar. Vontade de orar? Não tenho. Vontade de ir para a igreja? Não tenho. Vontade de louvar? Não tenho. Mas mesmo assim, coloco a Bíblia debaixo do braço e vou cantando, oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Tem momento que a gente está quebrado, irmão. Ou humilhado no serviço, problema dentro de casa, problema com amigos, mas a gente fala: Senhor, mesmo quebrado, com a cara no pó, eu vou adorar o Senhor nesse culto. Sabe o que você está fazendo aqui? Mesmo sem forças, está oferecendo sacrifício de adoração, sacrifício de louvor. Adora e a lágrima desce, adora e o coração quebrantado, adora e a mente a mil, mas está aqui dando glória, está aqui adorando, está aqui celebrando, está aqui dizendo: Deus, eu não mereço, mas a tua graça me alcança, e a glória é para ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só que agora vem o que eu acho mais lindo em Jonas. O que, Luiz? Ele continua a oração dizendo: o que eu prometi, cumprirei fielmente. Você que é chato? É chato, mas repete comigo: o que eu prometi, cumprirei fielmente. Dentro da prova, dentro da luta, ele se lembra das promessas que ele fez a Deus. Ele se lembra dos votos que ele fez na presença de Deus. O que eu, Senhor, prometi, eu vou cumprir. Senhor, se o Senhor curar
Ah, meu Deus, eu vou te servir com fidelidade. Meu Deus, se o Senhor me salvar minha casa, eu vou te servir com fidelidade. Ah, Senhor, se o Senhor abrir a porta para mim, eu não vou faltar um culto. Deus, se o Senhor salvar a minha filha, eu vou te adorar para sempre. Aí Deus cura, aí Deus salva, aí Deus abre a porta, aí Deus liberta, aí Deus levanta, Deus abençoa. E Ele pergunta nessa noite: eu cumpri a minha parte, e você vai cumprir a sua parte quando? Eu fiz a minha parte, e você vai cumprir a sua quando? Deus está esperando nós cumprirmos a nossa parte. A mensagem nessa noite é ruim, mas é o que tem para hoje. Eu cumpri a minha parte, e a sua? Você vai cumprir quando? Cumpre os teus votos na presença de Deus. Cumpre as tuas promessas que você fez a Deus. Cumpre aquilo que você ia fazer. Você precisa cumprir os votos que você fez a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Jesus. Quando ele termina de orar, o texto diz que Deus falou com o peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Jonas está na praia. Estou encerrando, irmão. Jonas está na praia. Só que tem um grande problema. Ele está na praia, mas desobedeceu. Está na praia, mas não fez a vontade de Deus. Está vivo, mas ele não tem a possibilidade de entregar a mensagem. Por quê? Porque ele foi desobediente. Para Jonas, acabou. Para Jonas, está vivo, mas não tem mais chamado. Para Jonas, está vivo, mas não vai mais servir a Deus. Para Jonas, está vivo, mas a mensagem de Deus não vem mais para ele. Só que o texto não acaba assim. O texto diz no capítulo 3: e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Vou repetir que você não pegou. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Era como se Deus estivesse dizendo: ei, Jonas, desobedeceu, né? Mas eu te dou mais uma chance. Ei, Jonas, foi para onde você queria ir, mas não obedeceu a minha voz, né? Mas eu te dou mais uma chance. Ei, Jonas, você caiu, né? Mas eu te coloco de pé de novo. Ei, Jonas, não quis fazer a minha vontade, mas eu vou te dar uma segunda chance. Ei, Jonas, pecou, né? Mas eu te levanto para pregar de novo. Ei, Jonas, errou, né? Mas eu te levanto para louvar de novo. Ei, Jonas, você faliu, né? Mas eu te levanto para pastorear de novo. Ei, Jonas, abandonou a família, né? Mas eu te restituo de novo. Ei, Jonas, ficou doente, né? Mas eu te dou saúde de novo. Levante a tua mão para cima. Levanta lá no alto. Não abaixa as tuas mãos. Sustenta as tuas mãos. O Deus de Jonas está mandando dizer para alguém aqui: eu vou falar. Você pensou que acabou. Você pensou que perdeu. Você pensou que foi embora. A oportunidade passou. Todo mundo olhou e falou: já era, acabou, perdeu, morreu. Não tem mais ministério, não tem mais família, não tem mais chamada. Aí Deus me tira lá no meio aí para te dizer: eu te levanto de novo para pregar. Eu te levanto de novo para cantar. Eu te levanto de novo para agir. Eu te levanto de novo para sonhar. Eu te levanto de novo, te digo vai. Eu te levanto de novo, te digo vem. Eu te levanto de novo, te digo faz. Eu te levanto de novo. Vai, Jonas. Te dou mais uma chance. Vai, Jonas. Prega, canta, ora, aviva, restaura, faz a minha obra.
Recebe a graça. Recebe a graça. É graça. É graça. Não é merecimento, é graça. É graça. Pegou, mas Deus levantou. É graça. Errou, mas Deus levantou. É graça. Faliu, mas Deus levantou. É graça. Pegou, mas a palavra vem de novo. É graça. É graça. Agora é Jesus. Agora é Jesus. Agora é Jesus. Ah, se não fosse a graça na nossa vida, irmão. Ah, se não fosse a graça na igreja, irmão. Ah, se não fosse a graça do nosso ministério, irmão. É a graça que nos dá mais uma chance nesta noite. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos.